Então, boa noite para quem ainda não falei, né? A Helenice entrou, o Léo, sejam bem-vindos, tá? Nós estamos no segundo dia de aula da matéria Vida de Louvor. Nós vamos dar sequência hoje, a Roseli já postou a primeira aula lá. Nós aprendemos, né, bastante a teoria do que é o louvor, do que é a vida de louvor, né? E o louvor ele foi restaurado, a vida de louvor ela foi restaurada em Jesus, né? Inclusive nós vamos começar agora a falar sobre essa restauração da adoração na nova aliança. A adoração ela foi restabelecida lá em Jesus, quando ele cumpriu o sacrifício na cruz. Então, louvor, adoração restabelecida, louvor restabelecido. Que nós, em Cristo, nós somos chamados para o louvor da glória de Deus, do Pai, né, do nosso Pai. Nós aprendemos que os sacrifícios da lei, eles eram assim, nós sabemos, né, na verdade, eu pulei essa parte da apostila, que eu vou falar nela mais para frente, que nós sabemos que os sacrifícios da lei, eles eram ineficazes. Mas o sacrifício de Cristo, ele foi perfeito e eficaz para sempre. Então, nós não precisamos mais fazer aqueles sacrifícios com animais, porque aquilo lá, gente, era um momento de adoração, né? Todo o sacrifício. A questão do tabernáculo, o tabernáculo ele foi construído sobre medidas exatas, né? Tem toda lá. E hoje eu descobri, vou falar se eu descobri, me foi revelado que eu vendo lá as medidas do tabernáculo, 9 metros disso, daquilo, um quadrado, né? Uma parte lá do tabernáculo quadrado, e aquilo aí faz a. Porque tudo que está, a gente sabe que tudo que está no Velho Testamento é a sombra do Novo, né? De Jesus, do plano da redenção. Lá em Apocalipse fala que a cidade, né? Ela será quadrada. Então, assim, coisas que foram feitas e faladas lá no Antigo Testamento que são exatamente explicando aqui para nós o que era, né, o Novo Tempo. E aí eu estava vendo lá as medidas do tabernáculo e fala de altura, largura e profundidade. Aí quando você vai lá para Efésios, ele tem até a oração, né? Para a gente conhecer qual que é a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus por nós. Então, a Bíblia, ela auto-explica, né? A gente sabe disso. Então, lá em Êxodo, quando eles falam a largura, que ele constrói um tabernáculo exato, aquilo ali está representando o que é hoje. Nós só vamos realmente conhecer o nosso Pai de verdade quando a gente conhecer essa altura, essa largura e essa profundidade desse amor. E lá no Velho Testamento já falava disso quando ele colocava as medidas exatas lá para a construção do tabernáculo. Está na apostila, depois, se der tempo eu falo, se não, depois é só a gente olhar lá. Tem inclusive os desenhos, o que cada coisa significava, muito lindo. Então, assim, eu me lembro de, por muito tempo, eu não sei o tempo exato, mas eu creio que foram anos, eu orando ao Senhor essa oração de Efésios, para eu poder conhecer essa altura, essa largura e essa profundidade desse amor por mim. Até um dia que, não tem muito tempo, me foi revelado que esse amor, essa altura, essa largura e essa profundidade é a cruz. Glória a Deus. A cruz também tem as medidas. Ela tem altura, ela tem largura e ela tem a profundidade, né, da madeira ali, a espessura da madeira. E é ali. O amor, eu comecei a entender. Eu nem sei se é entender, porque eu não entendo, porque eu não consigo explicar esse amor, eu só consigo falar assim. É na cruz, é aquilo ali. É ele pegar o filho dele e falar assim, o único filho, falar assim, você vai lá sofrer, você vai pagar o preço por esses outros, para que eles possam também ser meus filhos. Né? Então, aí eu comecei a entender, eu comecei a vivenciar esse amor, e hoje esse amor, ele acalma o meu coração,
eu vou falar para vocês de uma forma assim, que eu não sei explicar. O mundo de cabeça para baixo, as pessoas mandando mensagem, querendo saber, perguntando. Aí eu falo, gente, tá tudo bem. Porque se acontecer, vocês têm Jesus. A gente vai para o melhor lugar. Vocês não estão com saudade de casa? Porque hoje, esse amor, o amor que ele demonstra por mim, me traz a paz, a tranquilidade, sabe? Que é inexplicável. Então, aí, você conhecendo esse amor, você... Quando a gente percebe que uma pessoa ama muito a gente, humanamente falando, o que, que a gente faz? A pessoa ama. Você faz tudo por ela, gente. Uma mãe não faz tudo com o filho, um filho não faz tudo para... Eu não tenho filho e faço tudo para Maria Eduarda. Eu fico imaginando se eu tivesse filho. Como é que não ia ser? Mas eu acho que ela é do coração, né? Eu tenho vontade de dar as coisas por ela. Então, aí, eu tenho vontade de fazer as coisas por ela. Aí eu fiquei pensando nisso, sobre esse amor, para eu entender essa questão de ser um adorador. Quando você sabe que uma pessoa te ama a tal ponto de fazer essa entrega, não tem como você não fazer por ela o que ela te pedir. Porque se você não fizer, você está sendo ingrato. Já pensou? Porque o adorador, ele é obediente. Ele adora com a vida dele. O cantar é só uma parte. O cantar, as músicas, né, a adoração, aquele momento ali, é maravilhoso, alinha o coração, né? O Theo falou isso, que alinha a mente, alinha o coração quando você começa a cantar. Mas isso é uma parte. A sua vida de entrega, a sua vida de amor, a sua vida de compaixão, o seu dia a dia é que conta se você tem uma vida de louvor ou não, se você é um verdadeiro adorador ou não. Então, eu entendo que para eu conseguir essa vida de verdadeiro adorador, eu tive que entender o amor. Eu tive que receber esse amor. Esse amor teve que ser revelado. Porque, gente, é um amor tão maravilhoso que eu comecei a entender que eu não tenho mais vontade de fazer o que não é de Deus. Eu não tenho mais vontade de fazer coisas que vão desagradá-lo, que não são dele. Eu estou falando de mim, porque eu sei também que se cada uma aqui for falar, vai falar a mesma coisa. Não dá prazer você viver uma vida que não reta, que não é uma vida de Jesus. Nada mais. A gente chega num ponto que as coisas aqui não importam mais. Importa se eu estou em comunhão, se ele está comigo, se ele é suficiente para mim. Aí, nós vamos dar sequência aqui na apostila, até porque eu li isso aqui, porque Cristo derramou o seu sangue para comparecer por nós diante de Deus. Então, nós entendemos que a adoração, essa adoração do Antigo Testamento, ela tinha que ter o derramamento do sangue, né? Era dos animais. Mas aqui, para cumprir a lei, Jesus, ele cumpriu toda a lei. E para que se fosse feita uma nova aliança, que a restauração fosse feita, precisava ter o derramamento de sangue. Então, ele derramou o sangue. Nele derramou o sangue, ele devolveu para nós essa vida de adoração, essa vida de filhos, de conseguir seguir ao Pai, de obedecer ao Pai, essa vida livre das amarras, dos pecados, das coisas, né, que não são alinhadas com o Senhor. A lei, uma coisa que fala na apostila, que a lei, ela é a sombra e não a imagem real das coisas. É aquilo que eu falei. O Velho Testamento, ele era a sombra do Novo, de tudo que viria. E hoje nós temos o privilégio de estarmos vivendo o tempo, a última geração, os últimos tempos, os últimos minutos. Para Deus, eu creio que é minutos, né? Para nós, são alguns anos ainda pela frente. Mas nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos a geração que vamos ver, que vamos presenciar o cumprir dessa profecia. Né?
vivos, assim, porque todo mundo vai participar, né? Mas nós estamos vivos, vendo o desenrolar, né? O caminhar para essa parte da história, né, de Cristo. Nós entendemos também que, como o sacrifício de Cristo foi o único sacrifício perfeito que Deus poderia receber, porque Cristo foi perfeito, ele não errou, ele não pecou. Então, quando Cristo, eu falo que ele aceitou, gente, porque ele aceitou, ele poderia não ter aceitado. Que ele aceitou, Deus recebeu, porque o sacrifício dele era perfeito, né? É o sacrifício que nos libertou. Porque, né, a gente já falei que os sacrifícios lá da velha aliança, eles não removiam o pecado, né? O sacrifício para remover o pecado tinha que ser o sacrifício perfeito de Cristo. Então, quando Cristo cumpriu a redenção, o plano de redenção, a restauração do homem e a adoração e a redenção, ela quer dizer restauração do homem, a adoração e a vida de louvor. Então, não sei se vocês já prestaram atenção, que eu sempre falo assim, Jesus cumpriu o plano da redenção. Eu sempre falo plano da redenção, mas eu nunca explicava, porque eu estava esperando chegar ao momento certo, assim. O plano que a redenção é isso, ela restaurou ao homem a adoração e a vida de louvor. Aquele sacrifício de Jesus lá foi para isso, para que hoje nós pudéssemos estarmos vivendo uma vida restaurada de adoração. Jesus, ele foi o próprio sacrifício do tabernáculo, lá no tabernáculo tinha os sacrifícios, né, da velha aliança. Então, Jesus, ele foi o próprio sacrifício do tabernáculo. Jesus, ele foi, né, como sumo sacerdote, ele era um sumo sacerdote, ele tinha isso, e ele foi o sacrifício lá do tabernáculo. Aí, depois disso, né, que Deus restabeleceu a aliança com o homem, aí vem a nossa realidade hoje. O que é a nossa realidade hoje? Está lá em 1 Coríntios 3,16. Eu vou ler para nós, ó. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E lá em Efésios 2 também fala. O que acontece? A igreja constitui o templo onde Cristo se manifesta em toda a sua plenitude na terra. Nós somos o lugar da sua habitação, porque quando fala igreja aqui, não é o prédio, somos nós. Nós somos 6 hoje, estamos aqui reunidos, nós somos a igreja. Então, Cristo, ele se manifesta, ele manifesta toda a plenitude dele aqui no nosso meio, como igreja dele, né, a noiva. Então, o Santo dos Santos, né, o véu se rasgou, o Santo dos Santos, ele está em nós hoje. Eu ouso a dizer que eu falo, eu penso isso, né? Gente, não achei isso na Bíblia, mas é uma coisa que eu penso. Que o Santo dos Santos é o nosso coração, é ali que habita, é ali que está, não é na nossa mente, é no nosso coração. Tanto que a Bíblia pede para a gente guardar o nosso coração. O Santo dos Santos, ele era guardado, não era guardado o tempo todo? Então, Jesus não manda a gente guardar a nossa mente, manda renovar, né? Claro que a gente vai guardar, gente. Renovar a nossa mente, ter cuidado com o nosso pensamento, mas ele manda guardar o coração. E lá na velha aliança, o que era guardado ali, né? Era o Santo dos Santos. Ficava a Arca da Aliança, né? Todo o processo. Depois a gente, se der tempo, a gente volta lá. Se não, depois é só vocês olharem na apostila. Porque eu estou com poucos dias para a gente terminar essa aula. Depois eu conto, né? Aí a gente precisa terminar ela no dia 23 agora, de março. Então, hoje nós não estamos mais separados da presença.
Vamos falar, a Arca da Aliança que tinha presença, somos nós. Está dentro de nós, e isso é maravilhoso. Sabe uma coisa que ontem foi um dia assim, de eu ouvir muita palavra. Eu estou lendo, eu falei para vocês que eu estou lendo o livro de Enoque, porque o livro de Enoque ele foi retirado da Bíblia. Ai, nossa, que doideira. Escatologia purinha. Aí eu estava ontem lendo, meditando, orando, ouvindo louvores, e teve uma hora que eu ouvi alguma coisa sobre Paulo. Ou eu li, eu não lembro. Eu li sobre Paulo, lendo o livro A Unção do Espírito Santo, eu li alguma coisa sobre Paulo, lá citando um negócio de Paulo. Na hora me veio no meu coração assim, hoje nós somos Paulos. No sentido que Jesus não revelava tudo para Paulo? Paulo não tinha as revelações do Espírito Santo para ele escrever a Bíblia? Hoje nós recebemos a revelação. Ele fala com a gente o tempo todo, nós recebemos a revelação para viver a nossa vida, para ensinar as pessoas, sabe? Então, tem coisas na Bíblia, tem coisas lá que você fala assim, não, mas, uai, não é, a gente não lê e não fala assim, gente, mas eu li isso não estava aqui. Estava assim, é porque agora você está recebendo a revelação. Então, hoje nós temos a vida como a de Paulo. Nós não somos ele, nós somos Cristo, nós somos Jesus. Mas ele, Paulo, naquele tempo, ele era Cristo ali, ele representava Cristo. Então, ele construiu uma história, ele ensinou as igrejas, ele ensinou as pessoas, ele tratou com as pessoas. E hoje nós fazemos isso. Quantos ensinamentos, quantas coisas a gente tem aprendido? Gente, tem hora que o Espírito Santo, uma cliente me pediu um serviço aqui e eu enrolei, não quis fazer, não estava conseguindo, sabe? Encaixar. Aí eu falei, eu já sei, Espírito Santo não é para fazer hoje. Já sei. Não fiz. Gente, mais tarde a cliente mandou perguntando se eu tinha feito, que se eu não tivesse feito, eu não precisava fazer. Porque agora eu não estou mais discutindo se ele está falando, eu estou obedecendo, porque era um tal de que eu pagava para ver e quebrava a cara que eu parei, tá? Só se eu não perceber que é. Mas graças ao meu Senhor bom Deus, eu estou percebendo. Sabe? Ele tá me mostrando. Olha, eu vou falar para vocês um negócio. E gente, a vida da gente passa a ser uma vida assim, que as pessoas começam a vir atrás da gente para querer saber, para perguntar, as pessoas querem estar perto. Eu já não estou dando conta. Eu falei, Senhor, eu não estou dando conta. Hoje eu recebi 3 visitas. Pessoas vieram porque queriam falar comigo, quer me ajuda. Eu falei, ai, Senhor da glória, como é que vai ser? É porque as pessoas estão vendo a vida. A vida de um adorador, ela é assim. Eu não preciso cantar, eu posso passar. Já imaginou se eu trabalhasse 8 horas por dia ou até mais, numa empresa assim, fora de casa, né? Fosse CLT, vamos falar assim, eu ia poder ficar cantando o dia inteiro? Não. Só se for na mente ali, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que entregar resultado. Então, o Senhor, nos deu essa liberdade de que o adorador, ele não precisa estar cantando, ele precisa ter uma vida de entrega, uma vida de rendição. Ele precisa ter, eu diria assim, o comportamento de Jesus. É isso. É uma vida. E as pessoas começam a ver isso e vêm atrás dessa vida. E vêm atrás disso que a gente tem, dessa unção. Aconteceu comigo, eu não falei na aula passada, mas eu vou falar agora. Eu tenho amigos, digamos, muito importantes, influentes, e um deles é diretor de novelas na Rede Globo. Eu frequentava muito a casa dele, eu era tida como a irmã dele, a mãe dele era como se fosse minha mãe, sempre foi. E assim, aniversário da filha dele, eu ia para lá para fazer brigadeiro, cachorro-quente. Gente, eu fazia brigadeiro para Denis Carvalho, para Camila Pitanga, para Wagner Moura, esse povo aí, que o povo fica morrendo por causa deles. Sentava e conversava e a gente ficava lá fazendo as coisas normalzinhas. Ele chama Kiko, ele ainda... Chama não, o apelido dele é Kiko. Ele ainda trabalha lá, né?
E ele é muito, muito, muito próximo do Denis Carvalho. O pai dele, o pai do Cristiano, do Kiko, é escritor de novelas e ele é diretor. Gente, olha que incrível. Eu acordei um dia desse, fiz minhas orações e me veio assim na cabeça. O Kiko está lá na Globo até hoje. Mas ele está lá até hoje por causa do Denis Carvalho. Porque eles são muito amigos, porque a Globo hoje parece que está uma coisa bem confusa de trabalhar. Se o Denis Carvalho morrer, será que a Globo vai continuar com o Kiko lá? Gente, por que eu estava pensando nisso? Eu não vejo o Kiko há muito tempo, eu não sei nada, eu não vejo novela, eu não vejo nada, eu não sei nem que novela está passando, sei lá. Mas me veio uma compaixão pela vida do Kiko. Eu fiz uma oração por ele. Na hora que eu abro o meu celular, a notícia da Forbes, o Denis Carvalho tinha morrido. Gente, o Espírito Santo não ia falar isso comigo se não fosse para eu fazer uma oração para o Kiko. Não sei, né, por que motivo, o que vai acontecer, como é que vai ser. Mas eu sei que naquele momento ele estava sofrendo muito, porque ele perdeu um grande amigo. Né? Então, assim, eu falei, gente, que coisa incrível. São as mínimas coisas que o Senhor vai tratar com a gente. Às vezes você vai fazer coisas para pessoas que não são filhas de Deus, mas que elas precisam do que você tem. Elas precisam disso, dessa paz que a gente tem, sabe? Desse amor que a gente carrega, dessa revelação que a gente tem de Jesus, de como que é, né? Uma outra coisa, quando a nossa realidade hoje é que há um novo caminho, um novo e vivo caminho. E quem que é esse vivo caminho? É Jesus, né? A Bíblia, né, fala. Então, a gente tem, a partir do momento que a gente se torna filho, a gente tem um novo e vivo caminho para seguir. E nós passamos, mais para frente eu vou falar mais detalhado disso, e ontem eu vi a ministração do Theo e ele falou sobre isso, que nós nos tornamos adoradores quando recebemos Jesus, né? Eu preciso fazer a confissão de fé, eu preciso me tornar filho para conseguir ser um adorador. E quando isso acontece, nós somos um espírito com ele. O nosso espírito se comunica com o Espírito Santo o tempo todo, né? Tá junto, tá unido. E o Espírito Santo, ele fala o que ele recebe lá de cima. Então, a gente está conectado com o céu o tempo todo. Né? Aí, deixa eu ver se vai dar tempo. Deixa só eu ver se a matéria... Não, dá tempo de eu terminar só mais um tópico. A nossa posição hoje na nova aliança. Lá em 1 Pedro 2, fala, no 5, no 9, no 10, deixa eu entender, nós somos sacerdotes. Apocalipse 1, do 3 ao 6, fala que nós somos reis e sacerdotes. Aí, gente, hoje me pegou o seguinte, como assim sacerdote? O que é o sacerdote? O que o sacerdote faz? O que o sacerdote tem? Porque não é uma realidade para nós hoje, o sacerdote, assim. A gente não vê um sacerdote andando na rua, pelo menos eu não vejo, porque eu não sei nem do que se trata. Aí vem a parte que eu achei super interessante. Por quê? Aqui na apostila fala sobre as vestes do sacerdote, as vestes que Arão vestia. Dá detalhes da cor da roupa. Eu preciso ver se eu acho aqui agora. Ai, gente, não é possível, eu esqueci de marcar. Mas, enfim, eu lembro detalhes. Fala, depois, na hora que eu achar, está lá em Êxodo, a roupa do sacerdote. Ela tinha um negócio que passava na cabeça, que tinha que ser azul, carmesim, as roupas que tinham os negócios de ouro, que balançava quando ele andasse. Aí, eu fui aqui saber um pouquinho sobre o sacerdote, sabe? Sobre as cores. Fala da cor azul, da cor carmesim, escarlate, da cor púrpura e do linho fino.
E o sacerdote, a roupa do sacerdote tinha todas essas cores, tá? A Bíblia dá detalhes, medida o azul, a natureza celestial de Jesus. Então, o sacerdote, ele carrega a natureza celestial de Jesus. Nós entendemos que hoje nós não vamos vestir uma roupa azul com detalhes carmesim, com detalhe púrpura pendurada de ouro e vamos sair na rua. Não é isso. Porque não é assim mais. Agora é tudo dentro, né? Nós somos o templo, nós somos aqui o tabernáculo. Então, o que era o azul? O que ele simbolizava lá no tabernáculo? A natureza celestial de Jesus. Ela apontava para o céu, de onde veio e para onde retornou Jesus Cristo, o Filho de Deus. A cor carmesim, carmesim ou escarlate, né? Tem umas que falam carmesim, tem umas que falam escarlate. É a cor do sangue e aponta para Jesus como servo sofredor. Representa o pecado. Representa, assim, Cristo feito pecado por nós. E ele sendo o nosso substituto ali, né? Jesus, o Salvador. E a cor púrpura, ela está ligada à realeza. Nós somos reis e sacerdotes. Ligada à realeza. Somente os reis ou as pessoas muito ricas que possuíam essa cor púrpura. E a Bíblia fala lá em Mateus que Jesus, o rei. Então, o sacerdote, ele carrega a natureza celestial de Jesus. Ele é filho de Deus, ele está salvo, né? E ele carrega a realeza também de Jesus. E o linho fino é o símbolo da pureza, que Jesus, né, que simboliza que Jesus foi o homem perfeito. Aí eu fui andando mais para frente aqui, achei as vestes sacerdotais. Ah, tá aqui, olha. Acho que é nessa parte que está explicando a roupa. Eles usavam esse peitoral, né? Era o item mais valioso do sacerdote, onde ficava sobre o peito, com uma alusão ao coração, gente. A parte mais valiosa da roupa ficava aqui no peito, protegendo o coração. Ele usava... aí aqui na apostila até fala assim, que o coração do homem é o espírito do homem. Na nova aliança, o que temos de mais precioso, de mais valioso, está dentro do nosso coração e do nosso espírito. A vida de Deus, a presença dele em nós. Então, olha como que é legal esse negócio do sacerdote, quando a gente vai descobrindo o que, né, que significa ser sacerdote. Ele usava uma roupa que é sobrepeles. Acho que é assim que fala, porque não tem acento. Aí fala, farás também, vou ler para vocês mesmo, achei aqui, farás também as sobrepeles de estola sacerdotal, toda de estofo azul, a cor azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça, será debruada essa abertura com a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Em toda a orla das sobrepeles farás romãs de estofa azul e púrpura e carmesim. Eles usando as cores, o que significava as cores para colocar na roupa do sacerdote. Isso aqui está em nós hoje. O sacerdote também usava a mitra e a lâmina, que é santidade ao Senhor. O sacerdote, ele é santo ao Senhor. E usava o calção de linho. Esse calção de linho, ele afirmava o compromisso de Deus com o pudor e a decência. Também declarava o caráter detalhista de Deus. Gente, o zelo de Deus, ele é mostrado em todos os detalhes, até nas coisas que não estão visíveis aos nossos olhos. Então, quando a gente chegar, que a gente vê, agora eu vou voltar lá para onde eu estava na apostila para não me perder. Nós somos isso aqui. Nós vestimos simbolicamente tudo isso aqui que o sacerdote vestia lá na antiga aliança. Nós temos tudo isso aqui
dentro de nós, tá? Outro ponto é que nós fomos habilitados a sermos ministros da nova aliança. Para quem aí achou que não tinha função nenhuma, você tem. Você é o ministro da nova aliança. Né? Porque tem gente, às vezes, está perdido, não sabe o que Jesus quer, para que foi chamado. Ministro da nova aliança. Você está aqui para propagar, para representar a nova aliança. E um detalhe é que nós servimos em novidade de espírito. Gente, essa novidade de espírito ela é muito real. Se amanhã a gente pegar essa apostila aqui e a gente for trazer o mesmo tema, a mesma coisa, vai ter novidade, vai ter outra coisa revelada para nós. O espírito ele se renova, a palavra se renova todos os dias. Jesus, ele anunciou, eu não vou ler, gente, mas está lá em João 4, do 1 ao 30. É enorme, não vou ler, mas a gente pode ler depois. Ele anunciou o tempo da restauração, da adoração, o tempo dessa nova realidade. Esse tempo é para nós. E essa passagem de João 4, do 1 ao 30, é da mulher samaritana. Porque, olha só, ela pergunta para Jesus aonde é que ela deveria adorar. Quer ver? Eu não vou ler tudo, não vou ler, não, mas eu vou ler as anotações aqui, o anote aqui. Jesus ele estava anunciando a água viva que a mulher poderia receber para ser nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus estava falando sobre o novo nascimento para essa mulher. Aí outra coisa que ele fala para ela, a mulher queria saber qual era o lugar certo da adoração. Aí Jesus anuncia, então, que a hora viria, e já havia chegado, em que a adoração não estaria mais limitada a um lugar físico, o templo. A adoração seria agora em espírito e também em verdade. Ele já estava aqui ensinando para essa mulher como é que ela ia adorar. E ele ainda não tinha cumprido o plano, né, da redenção, mas ele já estava ele ensinou para ela como que ia ser. Aí, isso acontecendo, né, quem recebe essa fonte, aquele que nasce de novo, nasce como adorador. Então, a partir do momento que você nasceu de novo, você já nasceu como um adorador. A gente só precisava ter esse conhecimento, né, que não tinha chegado a nós ainda, que nós nascemos de novo, já nascemos adoradores quando nós nascemos de novo. Porque o potencial para isso, para sermos adoradores, já está no nosso espírito. A adoração, ela é um fato de ter comunhão com o Espírito Santo e ser um com o Pai. Só é possível manifestar essa adoração em verdade quando ela é resultado da comunhão que temos dentro de nós com o Espírito Santo de Deus. Essa é a verdadeira adoração. A palavra verdade utilizada por Jesus no grego é aletes, A-L-E-T-H-E-S. Essa palavra significa não oculto, manifesto, real, verdadeiro. Ou seja, adorar em verdade é não esconder, mas sim manifestar a vida de Deus que é real em nós com a nossa própria existência. Então, eu só estou lembrando da mensagem ontem do Theo, né, que ele estava falando sobre isso. Muito bom. A adoração em espírito, ela só acontece depois do novo nascimento. Está escrito aqui, ó, na apostila. A gente ouviu isso ontem. Então, é uma coisinha, eu não sabia. E eu já fiz essa matéria, tá? Um livro de louvor. Quer dizer, como que se renova, como que o Espírito ele traz novidade para nós, novidade de vida. Na adoração em verdade, nós decidimos manifestar por vontade própria a partir da comunhão que temos com Deus. Então, gente, se a gente não tiver comunhão com Deus, a gente não vai ter vontade.
te adoro. A gente não vai ter vontade de fazer o que é certo, o que precisa, porque o que é certo não vai, talvez não vai dar tanto prazer enquanto a gente está nesse processo. Mas eu falo, depois que você entra numa esfera de entrega, de intimidade, é o contrário. Você já não consegue fazer o errado porque te incomoda, é terrível, te faz mal. Não, não dá. Isso aqui não dá, não é certo, não é correto. Sabe? Então, assim, a gente precisa de estar com essa comunhão, porque nessa comunhão você só tem vontade de servir a Deus, você só tem vontade de fazer o que Ele pede para você, o que é dele. Tem pessoas que falam assim, mas, gente, é minhas vontades e meus sonhos. Eu não lembro de um sonho meu. Eu vou falar meu sonho, tal coisa. Nossa, eu queria tanto tal coisa, mas daí a pouco eu esqueço, porque, gente, é insignificante diante se você tiver uma vida de adoração com o Senhor. Qualquer coisa aqui se torna insignificante. Qualquer coisa mundana, tá? Qualquer coisa do mundo, assim. Mas estar na presença, se render a Ele, fazer o que Ele quer, é o que nos traz, eu diria, a completa felicidade, completa alegria. Quando nós já nascemos de novo, é o nosso caso, nós já nascemos de novo. Aí em nós, o Pai encontrou os verdadeiros adoradores. A fonte já está jorrando em nós. Temos a vida eterna. Nós o adoramos em verdade, vivendo para manifestar sua própria vida em nós. Tá vendo? A gente, está escrito aqui na apostila, nós manifestamos a vida dele em nós. O manifestar a vida dele em nós nos faz adoradores. Adorar a Deus com a nossa vida. Eu ouvia muito isso lá no Rema, antes de eu fazer essa matéria, eu sempre ouvia assim, nós temos que adorar a Deus com a nossa vida. A nossa vida é uma vida de adoração. Aí eu não sabia ainda, né? Eu pensava assim, gente, será que eu vou ter que ficar cantando o dia inteiro? Como é que vai ser? Mas eu ficava calada, eu não falava nada, não, porque eu aprendi assim, a esperar que eu vou aprender. A informação correta vai chegar. Aí eu ficava pensando, como é que eu ia fazer? Vou ficar cantando. Gente, eu chegava e falava assim, gente, mas como é que eu vou cantar o dia inteiro? Eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho que sair, eu tenho que fazer isso. Não, hoje, aí depois nós fomos entender como é que é essa vida de adorador. A adoração em espírito, em verdade, é o poder espiritual invisível realizando ações visíveis, verdadeiras e genuínas em nós, através de nós, né? Não, através de nós. A adoração em espírito, em verdade, significa a alma, a mente, a alma aqui quer dizer a mente, e o corpo realizando ações e pensamentos que são inseparados pelo Espírito de Deus em nosso espírito. É isso que eu estou tentando falar, que agora eu vou conseguir. Quando você é um verdadeiro adorador, a sua mente, o seu corpo, o seu pensamento, ele é inseparável do Espírito Santo. Você só vai conseguir fazer coisas que o Espírito Santo te direcione. O que for diferente disso vai te causar incômodo. E se você insistir, vai ser pior, depois né, vem as consequências piores, mas causa incômodo. Não é legal. Gente, são 9 horas no prego, eu vou parar aqui, porque depois nós vamos falar sobre a conduta de um adorador. Eu acho muito legal, porque na conduta do verdadeiro adorador, ele domina a própria mente. Muita gente fala aí que não consegue, consegue sim. Mas a gente vai deixar para a próxima aula, porque né, já são 9 horas, e aí eu deixo a palavra aberta para vocês, a Rê falar, quem mais quiser. Essa questão do sacerdote, né, no Velho Testamento, fica bem claro, porque o sumo sacerdote era o único que entrava, né, no Santo dos Santos. Então,
Quando a gente compara, né, aqueles que tinham a unção do Espírito Santo, se você vê o profeta, o que que o profeta fazia? Ele recebia de Deus para entregar para o povo, certo? O sumo sacerdote era o contrário. Ele apresentava o povo diante de Deus com sacrifício. E ele só era aceito, e também o povo, por conta do sacrifício. Tanto que como que Israel sabia como que ia se dar o novo ano dele. Se o sumo sacerdote, quando entrasse, ele saía de lá inteiro, não tinha morrido lá dentro, o ano de todo o povo ia ser bom. Boas colheitas, chuvas na hora certa, ia haver prosperidade. Se acontecer alguma coisa com o sumo sacerdote, era sinal que o ano ia ser horrível, porque ele não tinha sido aceito. E é por isso que, quando a gente olha para o Senhor Jesus, não tem como nós olharmos para a nossa vida e não acreditarmos que a nossa vida é boa e deixarmos de sermos gratos, porque Jesus Cristo foi perfeito na hora de oferecer o sacrifício. Ele se ofereceu. Então, se o povo, diante de um sumo sacerdote que era imperfeito, ele se alegrava em Deus por ele ter saído do Santo dos Santos, quanto mais nós que temos Jesus todos os dias presente na nossa vida, nós não vamos ser gratos pela vida que ele nos dá? Porque não existe uma rejeição de Deus mais com relação à nossa vida. Porque o Senhor aceitou Jesus e nós entramos no pacote. Que foi por amor a nós que ele deu a vida dele que ele entregou a sua vida. Então nós somos aceitos diante de Deus e a gente precisa aprender a ser grato por causa disso, né? Então, e hoje, como o Senhor fala, né, ele nos chama hoje de reis e sacerdotes, porque acabou a mediação. Não existe mais a necessidade de um sumo sacerdote fazer o sacrifício para nós podermos ser aceitos. Porque o nosso sumo sacerdote verdadeiro, ele já fez isso por nós. Então, hoje nós somos sacerdotes, porque nós nos apresentamos diante do Senhor, né? Para oferecermos para ele sacrifício de louvor, né? O fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor. E essa confissão, como a gente acabou de ouvir, ela tem que sair do coração, né? Porque senão, o Senhor mede as coisas a partir do que está lá dentro da gente, não do externo. Aí está aberto, se mais alguém quiser falar.